Tem dia que a gente não quer pregar. Eu queria hoje ensinar. Queria falar algumas coisas assim íntimas que o Espírito Santo tem revelado ao nosso coração. E essa tem sido uma das nossas crises, a paternidade de Deus. Porque Satanás tem velado a mente das pessoas para que elas se tornem religiosas, mas tem as impedido de conhecer a paternidade de Deus. E na verdade todo o propósito do céu é gerar filhos e não crentes. Deus não quer que você seja crente só. Deus não quer que você seja um religioso. Deus não quer que você tenha uma relação com Deus interessado no poder que Ele tem. Deus quer que você tenha uma relação com Ele baseado na paternidade dEle sobre a sua vida. Eu quero orar com você e quero pedir que você estenda as suas mãos para cá e ore pela minha vida, para Deus me dar graça. Tenha fé que Deus vai responder a sua oração. Sim, Deus, eu recebo em nome de Jesus, que a Tua palavra venha sobre mim. Sim, Deus, eu recebo essa palavra. Eu recebo essa palavra do céu sobre nossa vida. Em nome de Jesus. Eu necessito, eu reconheço que preciso, que não é por força, não é por violência, mas é pelo Teu Espírito Santo. E eu me submeto a essa palavra que o Senhor trouxe. Eu me submeto ao Teu Espírito que está aqui, em nome de Jesus. Agora eu vou orar pela sua vida. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui em comunhão uns com os outros e contigo. E eu oro agora, Pai, para que essa palavra revelada a mim venha sobre o coração dos teus filhos. Eu oro por suas mentes, eu oro para que haja transformação de mentalidades hoje nesse lugar. Que pessoas que entraram aqui apenas como crentes sairão daqui entendendo que são filhos de Deus. E como filhos de Deus, eles possam assumir uma responsabilidade maior e se posicionarem sobre aquilo que nós chamamos de tua casa, teu povo, tua igreja, tua família. Senhor, nós somos família do Senhor, nós somos filhos do Senhor, e é uma alegria e um prazer e uma grande responsabilidade sermos teus filhos. Por isso eu oro por esse entendimento, destrava mentes e corações essa noite nesse lugar. Nós oramos em nome de Jesus, e a igreja diz amém. Irmãos, tá traduzindo, tá ok? Eu quero mandar um abraço aí para a irmã Elsa, não sei se ela está lá em Anápolis, a Denise, Débora, talvez o Gustavo esteja nos ouvindo. Receba o nosso abraço, nós amamos vocês, são muito importantes para nós. A Elaine e o Júlio lá na Espanha, que Deus abençoe também, e algumas pessoas em algum lugar do Brasil, que sempre estão nos assistindo no domingo à noite, Deus abençoe. Irmãos, eu quero o tema dessa palavra hoje, Deus quer se revelar através dos seus filhos. Se Deus quer se revelar nesse mundo, não existe ninguém com autoridade para revelar a Deus, a não ser os filhos. Porque a Bíblia diz: quem vê o Pai, quem vê o Filho, vê o Pai. Então quando olhar para nós, quando alguém olhar para nós, quando alguém olha para você, ela quer ver o Pai. Agora a pergunta é: quando alguém está olhando para você, olhando para a sua caminhada, olhando para o seu estilo de vida, consegue ver Deus na sua caminhada? Você tem conseguido revelar Deus? Você tem conseguido revelar quem você diz que é? Se você é só crente, então você vai revelar talvez alguma coisa, mas não Deus. Agora, se você é filho de Deus, você tem o DNA de Deus, você tem o Espírito de Deus, você tem as motivações de Deus, você tem o coração de Deus. Porque quando pediram para Jesus e disseram assim: Senhor, mostra-nos o Pai,
O que Jesus fez? Jesus disse: tá bom, eu vou lhe chamar o Pai para mostrar o Pai para vocês. Foi isso? Foi isso? O que Jesus disse? Quando alguém disse assim: me mostra o Pai, o que Jesus disse? Olha para mim. Jesus disse: olha para mim, que se você vê a mim, você vê o Pai. Irmãos, Jesus não estava brincando de parecer com o Pai. Jesus estava dizendo: eu sou semelhante ao Pai. Ah, mas Jesus era o Filho de Deus. Eu também sou. Ah, mas Jesus tinha o Espírito Santo. Eu também tenho. Jesus tinha a palavra. Eu também tenho. Jesus tinha revelação. Eu também tenho. O que nós precisamos é nos submetermos àquilo que Jesus se submeteu, como filhos, para revelar o Pai. Porque para revelar o Pai, a religião não é suficiente, irmão. E a igreja no domingo não é suficiente. Cantar música não é suficiente. Orar não é suficiente. Ir para o monte, fazer jejum não é suficiente. Embora tudo isso seja importante. Então nunca foi intenção de Deus se revelar somente como Deus ao mundo. Deixa eu te dizer uma coisa. O mundo já conhece Deus, sabia? O mundo já conhece Deus. Todo mundo, por mais ímpio que seja, o traficante conhece Deus. O macumbeiro conhece Deus. Ele faz a macumba em nome de Deus. O traficante, ele ora, ele reza, ele pede para Deus guardar ele no assalto ou no tráfico. Eles conhecem esse Deus aí. Esse Deus que ajuda eles a fazer um assalto, e depois do assalto Deus diz assim: Senhor, obrigado que o Senhor me guardou. É esse Deus que você quer para a sua vida? Esse é o Deus que você não pode evitar. Esse é o Deus universal. Esse não é o Deus relacional. Porque o Deus relacional é o Pai. O Deus que relaciona é o Pai. Esse Deus aí é o mesmo Alá para os muçulmanos. Ele nunca se revela como Pai. Alá não é Pai. De 100 atributos de Deus, 99 Alá tem, mas não tem um que é Pai. Alá não se revela como Pai. Alá não é íntimo dos seus adeptos. O máximo que um muçulmano pode falar de Alá é dizer: eu sou adepto de Alá. Imagina vocês: eu sou adepto de Deus. Pode até ser adepto de Deus, mas ninguém pode ser adepto do Pai. Porque com o Pai é diferente, você tem relação. Então a intenção de Deus sempre foi se revelar como Pai. Mas quem pode revelar Deus como Pai? Somente os filhos. Então Deus, quando Deus se revelou a Moisés, por exemplo, o que Deus mostrou para Moisés? A sua paternidade ou o seu poder? Fazer você pensar. Quando Deus se revelou a Moisés lá no monte, que Deus chama Moisés lá e fala com Moisés: olha, eu quero que você vá lá libertar o povo. Deus mostrou a paternidade dele ou mostrou o poder dele? Poder. Poder. E por que Deus não mostrou a paternidade dele para Moisés? Porque Moisés não conhecia de paternidade. Moisés conhecia de poder. Onde Moisés foi criado? No Egito. O que o Egito manifestava? O que Moisés estava sendo criado para ser? Faraó. Quem entende isso? Moisés seria um faraó. Moisés foi uma luta para ele entender um pouco de Deus, de pai. Moisés não soube ser pai. Lembra que Moisés não circuncidou nem os próprios filhos. Você lembra que foi a esposa de Moisés que circuncidou um dos filhos dele? E Deus queria matar Moisés por causa disso. A Bíblia diz que Deus veio para matar Moisés. E a esposa dele interviu, foi lá, pegou uma pedra, cortou o prepúcio do pênis do filho e circuncidou o filho. Porque naquela época, circuncidar um filho era assumir paternidade.
Só pai poderia circuncidar filho. Mas naquele caso a mulher teve que fazer, porque Moisés não tinha nenhum entendimento sobre paternidade. Moisés tinha entendimento sobre o poder. Então nós queremos o poder de Deus, ou nós queremos a paternidade de Deus? Você quer um pai ou você quer Deus? Se você quer só Deus, vir ao domingo à igreja está bom demais. Durante a semana você vive como você quiser. Aí você pode rezar, você pode orar, você pode pedir, você pode fazer qualquer coisa. Talvez Deus responda. E se Ele não respondeu o que você pediu, não tem problema, você dá conta de resolver quando Ele não te responde. Porque é assim, quando a gente relaciona com Deus, a gente pede. E aí quando Ele não responde da nossa forma, a gente dá um jeito. E a gente faz. Mas não deixa de fazer. Então Deus não é aquele que faz, Deus é aquele que ajuda a gente a fazer. Enquanto que o pai é diferente. O pai faz pelo filho. O pai relaciona com o filho. O pai sabe o que o filho está fazendo, e o filho sabe o que o pai está fazendo. Jesus disse isso. Ele disse: olha, eu conheço meu pai, eu sei o que meu pai está fazendo. Meu pai não está fazendo algo diferente do que eu estou fazendo. Então é uma relação, irmãos, diferente. E eu queria muito que você conseguisse entender o que nós estamos tentando falar. Porque o próprio Moisés, que foi amigo de Deus, ele não conseguiu entender isso. Então, quando Deus quis tirar o povo do Egito, Deus precisou usar o seu poder ou a sua paternidade? Seu poder. Deus manifestou poder. 10 pragas. 10 pragas para dobrar um faraó. Porque faraó não entende de paternidade, faraó entende de poder. Da mesma forma que um escravo. Escravo não quer paternidade, escravo não conhece pai. Nós falamos semana passada aqui sobre bastardia. O escravo é um bastardo espiritual. O bastardo, ele não conhece intimidade com Deus. Ele não quer intimidade, ele quer poder. Lembra de Jefté? Nós falamos. Jefté, ele quer que Deus ajude ele a fazer guerra. Ele não quer cuidar de família. Jefté foi um grande guerreiro, mas um péssimo pai. Então o compromisso de Deus, irmãos, não é com poder. O compromisso de Deus é com família. E para ter família precisa ter pai. Quando eu falo pai, também estou me referindo à mãe. Porque Deus é pai e Deus é mãe, está tudo no mesmo pacote. Então, quando Deus quis libertar uma nação de escravos, Deus não pôde se revelar para eles como pai. Deus não foi lá no Egito e disse: Moisés, vai lá e diga para eles que eu sou o pai deles. Não, eles não vão entender. O que o povo queria? Poder. E Deus manifesta lá 10 pragas, quebra tudo e liberta o povo. Então Deus esperou que no deserto aquele povo conhecesse a paternidade de Deus, mas eles não conseguiram também conhecer. Então quando Deus lida com um faraó, Deus lida numa relação de poder e não de paternidade. Da mesma forma que para lidar com o ímpio, Deus não lida com paternidade, Deus lida com poder. Tem pessoas que para conhecer a Deus, elas vão precisar experimentar o poder de Deus. Mas o poder não é suficiente. Irmãos, pensa aqui comigo. Se Deus é Deus e Ele tem todo o poder, como a Bíblia diz que Deus é todo poderoso, todo poderoso. A Bíblia não diz que Deus tem poder, a Bíblia diz que Deus é todo poderoso. Irmãos, se Ele quisesse usar o poder dEle para converter esse mundo em 1 minuto, 1 segundo, tu acha que Ele faria? Ele tem poder para isso. Ele tem poder para destruir todas as festas, forró.
Ele tem poder para converter todo mundo em filho em um segundo? Tem. Mas por que Deus não usa seu poder para isso? Por que Deus permite tanta atrocidade nesse mundo? Porque Ele não quer lidar com o poder. Seria, licença da palavra, mas seria uma grande covardia de Deus usar seu poder para nos converter. Porque se Deus tocar no coração de um ser humano, Ele endurece ou amolece o coração. A Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Da mesma forma, Deus pode tocar o seu coração agora e amolecer o seu coração e você se derreter. Mas Ele não quer fazer isso usando o seu poder. Ele quer usar isso, Ele quer fazer isso usando o entendimento da paternidade dEle sobre a sua vida. Porque depois que Ele executa o poder, o que você vai fazer com esse poder? Ele tem que ficar te alimentando de poder todo dia, porque quem quer poder não quer relação. Como é que você relaciona com o seu pai biológico? Numa relação de poder ou numa relação de intimidade? Quem tem pai? E eu quero ir mais além e dizer que Moisés não conhecia Deus como pai. Sabe por que eu posso dizer isso? Moisés, ele tinha crise de identidade. Moisés, ele tinha crise relacional. Ele não era um homem bom de relacionamento. Ele cresceu fora do contexto familiar. E Moisés, isso não diminui Moisés, ele era um grande homem de Deus, dos maiores. Mas Moisés não conhecia Deus como pai, ele conhecia Deus como Deus. Por isso, quando Moisés, lá no monte, ele pergunta assim para Deus: Senhor, tu está mandando eu ir lá no Egito libertar o povo. E quando eu chegar no Egito para libertar o povo, e o povo perguntar: quem te mandou? O que é que eu digo para eles? O que é que Deus respondeu para Moisés? Moisés, diga para eles que o eu sou mandou você. O eu sou o que sou mandou você. O que é que isso revela? Para quem não entende, nada. O eu sou. Deus estava querendo dizer muita coisa para ele, mas Moisés não entendeu nada. Agora Deus poderia ter dito para Moisés: Moisés, quando te perguntarem quem foi que te mandou, você disse: foi meu pai que me mandou. Por que Deus não disse para Moisés: Moisés, diga para eles que foi seu pai? Porque Moisés não entendia de paternidade, irmão. A relação de Deus com Moisés não era de paternidade, era de poder. E não é uma relação boa. Porque o poder, ele corrompe. O poder, ele não revela intimidade. O poder para o ser humano, ele é corruptível. O poder para o ser humano é viciante. Quem vicia relacionar com Deus em poder só quer viver de milagres. Eu estou te falando porque eu já vi isso. Pessoas que não procuram Deus para um relacionamento de pai e filho, procura Deus para suprir suas necessidades. Quando Deus supre as suas necessidades, eles nunca se satisfazem, sempre querem mais. Quem se relaciona com Deus por poder, só obedece quando quer alguma coisa de Deus. Nós somos manipuladores, por natureza. Quando disseram para Jesus: mostra-nos o Pai, Jesus poderia ter dito: tá bom, vou mostrar o Pai para vocês. Aí Jesus poderia ter feito um sinal miraculoso. Ou poderia Jesus ter novamente, ele ter se transformado, como naquela transformação que ele apareceu para os 3 discípulos. A Bíblia diz que Jesus ele se transformou, ou foi transformado, quando ele apareceu para os 3 discípulos e Moisés e Elias apareceu ali no monte. Jesus poderia ter dito: tá bom, vou mostrar o Pai para vocês, vou mostrar um sinal aqui. Pá!
E se Jesus mostra um sinal ali, o judeu gosta de sinal. A Bíblia diz que os judeus pedem sinais, os gregos pedem o quê? Sabedoria. Quer se revelar para um judeu, quer mostrar para um judeu quem é Deus, dá um sinal para ele. Tudo eles pedem um sinal. E Jesus disse: olha, vocês estão pedindo um sinal, uma geração má, incrédula, pedindo um sinal, não vou dar sinal para vocês. O que Jesus respondeu? Olha para mim, quem vê a mim, vê o Pai. Agora imagina como era difícil na cabeça de um judeu. Um judeu tinha todo aquele estereótipo de Deus. Deus era aquele fogo consumidor. Deus para o judeu é aquele sobrenatural, aquele que faz o monte fumegar, aquele que todo mundo tem medo dele. Essa é na cabeça do judeu. E Jesus diz assim: quem vê a mim vê o Pai. Então assim, quem vê a mim vê Deus. Como é que pode Deus estar num homem tão frágil? Como foi difícil para o judeu entender que Deus estava sendo crucificado numa cruz. Mas esse é o poder e a sabedoria de Deus. Entender isso. Por isso que a Bíblia diz que a cruz é loucura para aqueles que se perdem. O Evangelho é loucura para aqueles que não têm uma mente de Cristo para entender. Por que é loucura? Porque eles querem o poder do Evangelho. Jesus realizou muitos sinais, muitos milagres. Jesus demonstrou poder, mas Jesus nunca quis que o seu poder fosse o carro-chefe do seu ministério. Jesus sempre deixou claro que o que ele queria era uma relação de intimidade e amor com as pessoas. Como é que um judeu que foi acostumado a ouvir as histórias do poder de Deus poderia olhar para Jesus e ver Deus nele? Por isso eles disseram: não pode, vamos crucificar ele, porque esse cara não é Deus, ele está se fazendo de Deus, se passando por Deus. Isso é uma blasfêmia. E quando criaram realmente mais fúria contra Jesus para o crucificar, foi quando Jesus disse: eu sou o Filho de Deus. Aí eles não suportaram. Satanás não suporta os filhos de Deus. Então, quando se pensa em revelar Deus, nós pensamos logo em quê? Geralmente nós pensamos em poder, não em uma relação de amor. Então, o que revela o Pai? O que revela o Pai não é poder, é o amor. Mas o que revela Deus é o poder. Deus é revelado pelo poder e o Pai é revelado pelo amor. Embora há poder no amor, mas pode-se exercer poder sem amor. Por isso, qualquer pessoa, por mais fraca que seja, por mais fraco que você possa parecer, você pode revelar Deus sem nenhum poder. Você pode revelar Deus quando você se revela através do amor de Deus para as pessoas. Por que um macumbeiro quer mostrar poder? Porque ele quer mostrar que é instrumento de Deus. A minha pergunta para você hoje é: você está disponível para revelar Deus para as pessoas que Deus quer salvar? Você quer revelar Deus para os seus colegas de trabalho? Você quer revelar Deus para o seu pai, para a sua mãe, para o seu marido, para a sua esposa? Como é que eu posso revelar Deus? Através do amor de Deus, através do coração de Deus, parecendo com Ele como Jesus pareceu. E às vezes nós até dizemos que queremos revelar Deus, mas quando nós queremos revelar Deus, Deus vai nos fazer passar por algumas circunstâncias. Porque para Jesus revelar Deus, o Pai, Jesus teve que passar por um processo.
por uma circunstância, e algumas dificuldades Jesus teve que enfrentar. Então, Deus quer que você se enquadre nos seus planos, e para se enquadrar nos planos de Deus, você vai precisar passar por algumas situações que Deus vai te levar, alguns caminhos. Para que Jesus pudesse revelar a Deus, o Pai, Jesus precisou passar por um processo de entrega, de renúncia, de cruz. Então em Isaías capítulo 6, versículo 8, a Bíblia diz que Isaías teve uma experiência com Deus. E aquela experiência do eis-me aqui, envia-me a mim. Deus hoje está procurando pessoas para que Ele possa enviar. Deus continua procurando pessoas que possam dizer, eis-me aqui, como disse Isaías. Eis-me aqui, envia-me a mim. Você pode dizer isso para Deus hoje? Deus está procurando pessoas para se revelar ao mundo. Você pode dizer, porque Deus disse para Isaías, Isaías, a quem hei de enviar? Quem há de ir por nós? Por que Deus faz essa pergunta para Isaías? Porque Deus não pode ir. Ele sempre procura alguém para Ele enviar. E quando Deus procura alguém para enviar, geralmente Ele não procura uma pessoa poderosa, Ele procura uma pessoa simples. Ele procura uma pessoa que, quando Deus vai procurar uma pessoa para enviar, Deus não pede currículo não, irmão. Ele não quer saber quantas faculdades você fez. Ele não quer saber quantos cursos você tem. Ele não quer saber o quanto você conhece de Bíblia. Ele não quer saber a igreja que você congrega. Ele não quer saber do seu currículo, do seu poder, da sua competência. Ele quer saber do seu coração. Qual a sua disponibilidade de ir por Deus? Vamos dizer, Deus quer salvar a sua família. Deus precisa procurar alguém de fora da sua casa, porque não encontrou você. Deus quer salvar o seu marido. Deus tem que encontrar alguém lá de fora, porque essa esposa não está disposta a pagar um preço pelo seu marido. Deus quer salvar a sua esposa. Deus tem que encontrar alguém de fora para ajudar a sua esposa, porque você não consegue dizer, Deus, eis-me aqui, envia-me a mim, usa a minha vida. Eu acredito que essa frase de Deus, ela continua todos os dias sendo ecoada em algum lugar. Deus continua dizendo, a quem hei de enviar? Quem há de ir por nós? Geralmente esse quem irá por nós vai revelar a nós algumas situações que nós precisaremos nos comprometer. Isso aconteceu com todos aqueles que quiseram revelar Deus ao mundo. Isso aconteceu com Isaías, aconteceu com Jeremias, com Moisés, Abraão, Josué, Davi. Toda a Bíblia se desenvolve na narrativa da história desses homens que quiseram revelar Deus ao mundo. A gente só conhece a Bíblia porque esses homens revelaram o caráter de Deus na sua relação com Deus. O mundo hoje precisa conhecer Deus na nossa relação com Deus. Quando eles olharem para os filhos de Deus, que supostamente devem estar na igreja, então eles vão olhar para nós e dizer, realmente Deus existe. Porque quando eu olho para fulano de tal, a vida dele é um exemplo de que Deus existe. Deus se revela de forma mais inusitadas possíveis na Bíblia. Cada história é como Deus se revelou. Mas uma coisa é verdade: Deus não se revela através de animais. Deus não se revela através de um cavalo. Às vezes um ser humano não vale 100 reais. Às vezes o mundo não está pagando 100 reais pela vida de um ser humano. E um cavalo pode custar aí 2 milhões de reais.
Mas Deus não se revela através de um cavalo. Deus só pode se revelar através de pessoas. Uma Ferrari pode custar muito caro, mas Deus não se revela através de uma Ferrari. Uma mansão, Deus não se revela. Você não entra numa mansão e diz: ah, que coisa linda, Deus está revelando. Não. Deus se revela através da Maria, do José, do Antônio, da Raimunda. Simples. Deus se revela através de pessoas simples, pelo Espírito Santo. Ele pode se revelar através da sua vida. É o desejo dele. Ele quer olhar para você e dizer: esse é o meu filho amado que me dá prazer. A minha vida, irmão, é para dar prazer para Deus. A minha vida não é para ter prazer, é para dar prazer para Deus. E às vezes, para dar prazer para Deus, eu preciso me libertar de certos prazeres que eu busco. O crente, ele quer usar Deus para ter prazer. O justo, ele quer se submeter a Deus para dar prazer para Deus. Como é que Deus sente prazer na nossa obediência? Porque a nossa obediência vai fazer com que outras pessoas possam se tornarem filhos de Deus. Por que o pai disse: esse é meu filho amado que me dá muito prazer? Porque através do sacrifício de Jesus, que custou um desprazer para Jesus, Deus pôde ter muitos filhos. Você e eu só podemos ser filhos de Deus por causa do sacrifício que Jesus se submeteu. Da mesma forma, outras pessoas poderão ser filhos de Deus através do seu sacrifício, quando você se submete a Deus. A Bíblia conta uma história interessante no Antigo Testamento. Houve um tempo na história de Israel, e Israel era dominado pelo Império Sírio. E o Império Sírio era o império mais poderoso daqueles dias, de todo o mundo da época. E aquele Império Sírio tinha um general que era o cara mais poderoso depois do rei. Tudo acontecia na Síria através desse cara chamado Naamã. Só que Naamã, ele não conhecia Deus. Naamã conhecia poder, mas não conhecia Deus. E esse cara tinha um problema íntimo. Ele era o maior administrador da Síria. Ele era o cara assim que tudo acontecia na Síria, no império todo, através de Naamã. Naamã coordenava o império todo. Imagina coordenar um império sem internet, sem celular, sem e-mail. Ele coordenava. E Naamã, ele apresentou lá um problema seríssimo de intimidade. Qual era o problema de Naamã? Lepra. O cara ficou leproso. Tanto poder na vida de Naamã deixou ele leproso. A lepra, ela não impedia Naamã de ser um cara poderoso, nem de exercer o seu poderio. Mas a lepra criava um problema de intimidade. Como é que Naamã ia ter intimidade com sua esposa? Ia transferir lepra para sua esposa. Naamã não podia ter contato com seus filhos, porque iria transferir a lepra para os seus filhos. Naamã, ele estava excluído da relação íntima das pessoas, mas ele podia naturalmente exercer seu poder. Naamã, ele precisava esconder a sua intimidade, ele tinha vergonha. Naamã estava com seus relacionamentos íntimos todos comprometidos, e ele passou a viver uma vida infeliz. Então, num determinado momento, Deus envia para dentro dessa casa uma menina que não tinha nenhum poder, mas tinha muita autoridade.
Está lá em 2 Reis 5. Depois você pode ler. Não vou ler por causa do tempo. Essa menina, ela era íntima de Deus. Ela tinha uma relação com Deus. E quando essa menina foi levada para dentro da casa de Naamã, ela não foi levada para a casa de Naamã porque ela passou num concurso. Ela fez uma prova, foi aprovada, ou fez um concurso de beleza e ela foi aprovada e levada para a casa de Naamã. Não, ela foi levada para a casa de Naamã. O texto diz que ela foi levada para a casa de Naamã porque ela foi confiscada numa guerra. Ela foi levada cativa, como escrava. Ela não foi para a casa de Naamã ganhar um bom salário. Ela não foi selecionada por suas competências. Naamã não olhou para ela e disse: essa menina é competente. Mas quando Naamã precisou de uma menina, Deus estava naquele processo trabalhando na vida de Naamã. Eu creio na soberania de Deus. Ele escolheu uma menina, uma escrava, para ir para a casa de Naamã, porque Deus queria usar aquela menina lá. E quando essa escrava chega na casa de Naamã, ela muda a história da família. Deus se revelou a Naamã. Naamã não conhecia Deus através do poder, mas através da intimidade daquela menina. Aquela menina revelou Deus para Naamã. Agora imagina só, aquela menina agora passou a viver longe da sua família. Uma menina, dá a entender que era uma adolescente. A Bíblia chama ela de menina, jovem. Passou a viver longe da sua família. Olha o preço que essa menina pagou. Eu imagino que ela ficou ali na casa de Naamã alguns dias pensando: eu sou tão fiel a Deus, como é que Deus ia deixar eu parar aqui na casa desse povo? Ela saiu de uma cultura judaica para uma cultura da Síria ou babilônica. E aquela menina longe da sua família, talvez se perguntando para Deus: Senhor, por que o Senhor permitiu isso na minha vida? Até eu creio que aquela menina foi entendendo o plano de Deus para a sua vida. Deus entendeu, aquela menina entendeu que Deus queria se revelar àquele povo. Quando aquela menina chegou na casa de Naamã, ela não perdeu a fé por causa da dificuldade. Com certeza foram dias difíceis de adaptação na casa de Naamã. É possível que ela tenha ficado confusa, como qualquer pessoa, se perguntando por que Deus permitiu isso. Mas até que ela entendeu o propósito de Deus, ao invés de ela ficar choramingando, murmurando, perguntando para Deus por que aquilo, ela se submeteu ao processo, ela se submeteu ao plano, ela se submeteu a ser instrumento de Deus para revelar Deus na Síria. Historiadores dizem que através de Naamã aconteceu um grande manifestar de Deus na Síria, porque Naamã era poderoso, e Naamã realmente ele se converteu. Essa menina, ela não ficou famosa porque Deus fez muitas coisas através dela. Essa menina não ficou famosa porque ela tinha poder. Ela ficou famosa no céu e na eternidade porque ela se entregou ao plano que Deus tinha para a sua vida. Ela quis revelar Deus, ela foi fiel. Quantas pessoas numa circunstância dessa ficam reclamando, murmurando, choramingando, dizendo: por que Deus permitiu isso na minha vida? Ela entendeu. Ela entendeu que Deus queria se revelar naquele lugar. Eu não sei, a Bíblia não fala como seus pais reagiram, os pais daquela menina. Mas imagina a cabeça dos pais. Criaram uma menina para ser uma princesa. De repente essa menina está vivendo como escrava numa terra estranha. Imagina um bom judeu perguntando para Deus: Deus, por quê? Onde é que nós erramos? Eu quero te dizer, irmão, que
Deus quer se revelar através de nós para as pessoas, usando os meios que Ele sabe fazer. A pergunta é: você tem disponibilidade para revelar a Deus onde você está? As pessoas estão cansadas, irmão, de religião. As pessoas estão cansadas de blá blá blá, de Bíblia. Elas querem ver testemunho de vida na nossa vida. E é interessante essa história, porque parece uma história de sofrimento. Uma menina que foi levada escrava para a Síria, confiscada. Uma menina que tinha um futuro, foi levada para ser uma empregada doméstica. Como é que Deus pode ver virtude num negócio desse? Parece que Deus não tem coração. Se fosse sua filha, se fosse o meu filho, você está cuidando lá de uma menina de 12, 13, 14 anos, e de repente essa menina é levada, confiscada, raptada, e é levada de casa, e você fica lá se perguntando: por que Deus deixou isso acontecer? Como é que você reagiria? Você entenderia que Deus poderia estar nesse plano? Dificilmente um ocidental acreditaria nisso. Sabe por quê? Porque nós não temos esse entendimento de que Deus, Ele quer ser glorificado e Ele mesmo escreve sua história. Deus viu virtude naquela história. Aquela menina não teve sua fé abalada. E é interessante que quando ela viu Naamã leproso dentro de casa, e aquela menina disse assim, está lá em 2 Reis 5:3, dá para colocar aí, Túlio, por favor? 2 Reis, capítulo 5, versículo 3. Olha o coração daquela menina. Um dia aquela menina sugeriu à sua patroa: quem me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, com certeza ele curaria da sua lepra. Veja só, aquela menina não estava lá pensando nela. Aquela menina não pensou em nenhum momento em se libertar. Aquela menina não pensou em nenhum momento em ser ajudada. Ela queria ajudar. Você entende isso? Como às vezes Deus quer nos colocar em situações para a gente abençoar os outros, e a gente está pensando na gente. Deus te colocou num casamento para você abençoar uma mulher, e você está pensando em você, irmão. Deus te colocou na vida de um homem para você abençoar o seu marido, e você está pensando em você, irmã. Deus te colocou numa empresa para você abençoar aquela empresa e aquele patrão, e você lá está pensando em você. Como é que Deus vai se revelar ao mundo através de pessoas que só pensam nelas? Quem me dera o meu Senhor, ela chamou ele de Senhor. Ela não chamou ele de raptor, ela chamou ele de Senhor. Como é que o meu Senhor, se ele soubesse que tem um profeta lá em Samaria que poderia curá-lo da lepra? A minha pergunta para você é: como é que você tem reagido às situações que Deus tem te permitido viver? Se quer se submeter a esse processo? Eu não estou falando de religião, estou falando de uma relação com Deus. Deus quer se revelar a esse mundo, irmão. Deus quer se revelar às pessoas. Deus quer se revelar a meus irmãos, a minha família. Deus quer se revelar aos meus inimigos. Deus quer se revelar às pessoas que transitam, que negociam comigo. Deus quer se revelar a pessoas que trabalham comigo. E como é que eu posso revelar Deus para essas pessoas? Você entende as situações que Deus tem te permitido viver? Você consegue ver Deus no controle, mesmo que as coisas estejam difíceis naquele momento?
Quando nós pensamos em casamento hoje, a maior crise que a gente tem visto na sociedade é a crise dos casamentos, dos relacionamentos. E a gente lida diariamente com essas situações. E a gente olha para esposos que estão esperando aparecer a mulher que ele acha que merece. Esposa esperando aparecer o marido que ela acha que merece. Ao invés de sermos o marido que aquela mulher precisa, nós estamos querendo que apareça a mulher que eu acho que mereço. Como é que você está lidando com as suas dificuldades? Por que você não decide ser o homem que aquela mulher precisa e transformar a vida dela? Essa menina teve esse entendimento. Ela não ficou lá esperando Deus libertá-la. Ela agiu onde ela estava. Ela não ficou lá indo para o monte orar para Deus tirar ela daquele lugar e levar para casa, não. Ela usou aquele lugar como altar para glorificar o nome de Deus. Naamã se converteu por uma menina indefesa. Ela não usou nenhuma arma contra aquele general, ela só usou a fé. Então eu e você nós temos o poder de Deus suficiente para manifestar o amor dele e revelar Deus ao mundo. Irmã, quando é que você vai decidir ser a esposa que seu marido precisa? Ou você acha que saindo desse relacionamento e entrando em outro, você vai encontrar algo melhor? Essa menina não priorizou suas necessidades, mas ela compreendeu o propósito de Deus de estar ali. Eu não sei qual situação você se encontra hoje, nesse exato momento. Mas se você se encontra em qualquer situação, agora, nesse momento, se Deus te encontrou trazendo essa palavra para você nesse momento, você foi encontrado nessa situação, então pare de fugir. Diga: Deus, o que o Senhor quer comigo agora, nesse negócio? Como, Deus, que eu posso te revelar onde eu estou? Irmãos, pessoas maduras, elas não priorizam suas necessidades. Pessoas maduras, elas vivem por causa do seu propósito. Eu não consigo entender como é que uma pessoa decide passar por essa vida e morrer sem deixar uma história. Passar por essa vida sem marcar a vida de outras pessoas. Eu não consigo entender como é que uma pessoa consegue nesse mundo viver sem influenciar a vida de outras pessoas, sem um amor mínimo de amor. Alguém vai chegar para você e dizer: olha, fulano mudou minha vida. Olha, a sua história mudou a minha história. Por onde você tem passado, você tem influenciado pessoas. Ah, pastor, mas eu não tenho poder. Não precisa poder, você só precisa de disponibilidade e um coração amoroso. Você precisa de fé. Quem se move, irmão, escute isso: quem se move por necessidade sempre viverá insatisfeito. Quem se move, se você quiser escrever, é bom. Quem se move por necessidade sempre viverá insatisfeito. Sabe por quê? Porque nunca terá o suficiente. Porque esse vazio nunca enche. Se tem alguém nesse mundo, irmão, se tem alguém nesse mundo que tinha tudo para ter uma vida de reclamação, sabe quem era? Jesus. A história de Jesus não foi nada fácil. Maria, com 9 meses de gravidez, montou num jumento.
qualquer pediatra condenaria Maria. Talvez hoje ela fosse até presa. Montar num jumento e viajar 13, 15 quilômetros montada no jumento, para ir lá para Belém, para o recenseamento, no 9º mês de gravidez. E Jesus está lá. Está lá no ventre daquela mulher. Deus poderia ter poupado Jesus disso? Poderia. Mas por que Deus não poupou? E aí Maria chega em Belém. Talvez no caminho ela chamou José assim umas 3 vezes e disse: e aí, você reservou o hotel lá para a gente ficar? Você reservou lá a clínica, a gente vai ser atendido por um médico? Ela chega em Belém, não tinha hospedaria, não tinha médico, não tinha ninguém. Procuraram em qualquer lugar, não encontraram. Foi para uma estribaria, nascer no meio dos animais, um coxo. Quem aqui nasceu num coxo? Quem aqui teve um parto num coxo? Quem aqui viajou 11 quilômetros montada no jumento com 9 meses de gravidez? Quem nasceu aqui dessa forma? Ninguém. Jesus, ainda recém-nascido, teve que voltar de Belém para o Egito, de novo montado em jumento. Com 30 anos, Jesus inicia seu ministério. E ele vai para o deserto ser tentado pelo diabo. 40 dias sendo tentado. Quando Jesus começa seu ministério, ele foi rejeitado, caluniado, humilhado, esbofeteado. Isaías diz isso. Ele foi desfigurado. E a Bíblia diz que ele foi levado como ovelha ao matadouro, não abriu a sua boca. Por que ele se submeteu a isso? Porque ele sabia o plano do Pai a respeito dele. Quem conhece o plano do Pai a respeito de si mesmo vai suportar o que Deus fizer você passar. Jesus confiou no Pai. Por isso que é importante a relação da paternidade. Jesus sabia, ele podia confiar no Pai. Ele sabia que tinha um Pai. Essa semana, meditando sobre a história de João Batista, é interessante que João Batista foi aquele que abriu o caminho para Jesus começar o seu ministério. E João Batista foi um cara poderoso. A Bíblia diz, Jesus mesmo disse que nascido de mulher ninguém foi igual a João Batista. João Batista nascido de mulher foi o maior. E João Batista foi preso. E João Batista denunciou Herodes, porque Herodes casou com a mulher do irmão, tomou a mulher do irmão. Mulher chamada Herodias. Ele colocou o nome dela, o nome de Herodes feminino, Herodias. Herodes e Herodias. E Herodias tinha uma filha. E aquela filha sensual, numa festa lá de aniversário de Herodes, ela dançou de forma sensual para Herodes. Herodes ficou tão encantado com a dança da menina, que Herodes chegou para ela e disse assim: olha, me pede o que você quiser. Se você pedir a metade do reino, eu te dou. Ela foi lá e perguntou para a mãe: mãe, ele disse que vai dar para nós a metade do reino. O que a gente pede para ele? Não pede o reino não, pede a cabeça de João Batista. Uma prostituta pedindo a cabeça de um profeta. E o pior de tudo, Deus deixou. Dá para você entender? Não teve nenhuma campanha de oração para João Batista. E aí Herodias vai lá,
Herodes libera, vai lá no cárcere, os caras foram lá, deceparam a cabeça de João Batista, trouxeram num prato e entregaram para Herodias. E elas festejaram a cabeça do profeta. E é interessante, em Mateus 4, 14 e 12. Mateus 14 e 12, coloca aí, Túlio, para nós, por favor. Mateus 14 e 12. Então os discípulos de João diz assim: então os discípulos de João vieram e levaram o corpo de João e o sepultaram, e foram contar a Jesus o que havia acontecido. Jesus está lá fazendo o seu ministério, de repente chega lá o discípulo de João e diz: Senhor, tu não sabe, decapitaram João Batista. Onde é que tu estava? Onde é que tu estava que tu deixou isso acontecer? Ele era teu profeta. Então você está achando que está passando alguma coisa difícil? Você está achando que Deus está deixando você sofrer de graça? Você está estranhando alguma prova que você esteja passando? Será que Jesus sabia que eles iriam decapitar a cabeça de João Batista? Sabia? Por que Jesus não evitou? No versículo 13 diz assim: assim que Jesus ouviu essas coisas. Que coisas? Essa história. Assim que Jesus ouviu a história do discípulo, dizendo que João Batista foi decapitado, Jesus foi chorar. Jesus foi para o monte orar. Jesus ficou deprimido. Jesus foi orar e dizer: Pai, por que o Senhor deixou João Batista ser decapitado? Foi isso que Jesus fez. Jesus não era sentimental, irmãos. Jesus não era emocional. Jesus sabia entender os propósitos do céu. Jesus sabia que João Batista morreu para, daquela forma, glorificar o nome de Deus. E aquilo não deixou João Batista, não fez com que João Batista deixasse de ser o maior. Estou te contando isso para você entender que quando você se move na obediência a Deus pela fé, você não se preocupa com as circunstâncias da vida, você não vive murmurando e reclamando. Quando Jesus soube dessas coisas, retirou-se de barco em particular e foi para um lugar deserto. As multidões, entretanto, ao saberem disso, saíram das cidades e seguiram Jesus a pé. Versículo seguinte: quando Jesus deixou o barco, viu numerosa multidão, sentiu-se movido de compaixão. Ele não sentiu compaixão por João. O coração dele não se compadeceu de João, que foi decapitado, mas ele se compadeceu das pessoas que andavam perdidas como ovelhas sem pastor. Então é nisso que Deus está focado, irmão. Deus está focado não é quem está morrendo com Ele, é quem está morrendo sem Ele. É quem está vivendo sem Ele, como ovelha sem pastor. E nós estamos preocupados com nossa vida. Nossa vida já está resolvida, irmão. A minha sim, não sei a sua. A nossa vida já deve estar resolvida. Já está selado a nossa vida, a nossa salvação. Nós já estamos garantidos. Agora vamos garantir a vida dos outros. Foi para isso que Deus te chamou. Deus quer se revelar através da sua vida. Isso te preocupa? Depois dessa cena, Jesus ainda abençoa as pessoas multiplicando os pães e os peixes. Jesus não perdeu a unção. Jesus não perdeu a graça. Jesus não ficou preocupado porque João estava morto. Não. Eu estou te falando isso para você entender a mente de Deus.
Se entender como Deus pensa, como Deus age, como Deus se movimenta. Você foi chamado para representar o reino de Deus nessa terra. E agora eu quero entrar aqui na ceia. 1 Coríntios 11, 24. Coloca aí, Túlio, para nós, por favor. Primeiros Coríntios 11, 24. E logo após haver dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Agora, o que ele está dizendo aí, fazer isso em memória de mim? Deixa lá, Túlio, por favor. Sim. Isso é o meu corpo que é dado por vós. Faça isso em memória de mim. A gente entendeu errado esse versículo. Eu entendi errado durante muito tempo. Eu pensei que Jesus estava dizendo assim: coma a ceia em memória de mim. Tem quase 60 não, tem 48 anos praticamente que eu tomo ceia, irmão. Que eu como ceia. E eu pensei que ele tinha dito assim: coma a ceia em memória de mim. E não é isso. Eu descobri que ele disse assim: o meu corpo foi dado por vós. Dê o seu corpo também em memória de mim. Dê a sua vida também em memória de mim. Porque comer pão e beber suco não transforma a vida de ninguém. Então, quando você quiser ter uma memória de Jesus, tenha essa memória. Ele deu a sua vida, o seu corpo. O meu corpo é dado por vós. Então Jesus deixou de ser ovelha para ser pão comido, para cumprir o seu propósito de vida. Então, quando a gente ceiar, isso aqui é um modelo do que Ele fez por nós. Tem 48 anos que eu como Jesus. Todo mês eu como um pedaço. Mas o propósito de Jesus não é que eu fique comendo dele a vida toda. É que eu me torne pão como ele foi, ou como ele é. Quando eu entendi isso, eu decidi que a minha vida precisava fazer sentido para as pessoas. E aí, você não vai me encontrar murmurando por alguma situação difícil. Eu sou o pão que as pessoas precisam comer. Você é o pão que a sua família precisa comer. Você é o pão que o seu marido precisa comer. Você é o pão que a sua esposa precisa comer. E quando eles comerem, eles vão ver que Jesus está na sua vida. Quando eles comerem, eles vão ver que você não está tentando se libertar do sofrimento, que você entendeu o chamado de Deus para a sua vida. A minha vida e a sua vida é para ser alimento. Fomos chamados para ser resposta de Deus ao mundo. Jesus conta conosco. Eu quero orar pela sua vida hoje, por esse comprometimento